Capítulo 262, Grande Palco Ancião das Terras Baixas. Tradução, GP Revisão, Reisel. O jovem de preto estava em cima de uma águia gigante. Quando ele estava a cerca de 100 metros de distância de Lindó, aquele jovem lentamente parou e inclinou ligeiramente a cabeça, enquanto seus olhos passavam lentamente pelo corpo de Lindó, antes que um choque denso enchesse seus olhos. Ele foi capaz de sentir que a aura de Lindó estava no estágio avançado da criação da forma. Talvez, esse nível de cultivo não fosse muito para ele. No entanto, embora ele não pudesse apontar um dedo, baseado em sua experiência de batalha extremamente abundante, ele podia sentir uma sugestão de perigo emergindo de Lindó. O jovem de preto carregava uma barra de metal preta em seu ombro, enquanto ele sorria para Lindó e disse: eu nunca esperei que eu realmente encontrasse um oponente que pudesse fazer eu me sentir em perigo. Amigo, eu sou conhecido como UCI, você teria uma luta comigo. Ao ouvir o tom levemente estúpido do jovem vestido de preto, os cantos dos olhos de Lindó não podiam deixar de se contorcer. Quando ele o viu, ele sabia que esta era uma pessoa que era viciada em lutar, mas ele não esperava que depois de trocar algumas palavras, o jovem imediatamente pedisse uma briga. Não me interesso. Lindó sacudiu a cabeça. Ele poderia dizer pela aura de UCI que ele deveria estar no estágio inicial da criação do Ti. Ser capaz de chegar a esse estágio em tal idade indicava claramente que o jovem deveria ser bastante famoso na grande província desolada. No entanto, Lindó não foi muito estudioso sobre estes assuntos e, portanto, foi incapaz de adivinhar a identidade da outra parte. Depois de falar, Lindó teve preguiça de esperar mais. Ele pulou nas costas do tigre, com a intenção de sair imediatamente. Você deve ser aquele que feriu o velho lago do culto do fantoche fantasmagórico, Lindó, certo? Assim que Lindó estava prestes a sair, o jovem vestido de preto de repente inclinou a cabeça um pouco, olhando para Lindó enquanto ele sorria. Ao ouvir essas palavras, a expressão de Lindó não pôde deixar de escurecer um pouco. Ele virou a cabeça, seu olhar estava um pouco gelado enquanto observava UCI e respondeu: você foi enviado pelo culto do fantoche fantasmagórico. Aqueles caras que carregam pessoas mortas com eles não podem me contratar. UCI riu com entusiasmo. Pelo seu tom, ele não tinha medo do culto do fantoche fantasmagórico. A expressão de Lindó estava ligeiramente relaxada, mas ele não planejou conversar mais. Suavemente afagando-se ao Owen, no qual soltou um rugido baixo, antes que suas asas reluzentes voassem. Assim que Lindó estava prestes a partir, UCI de repente riu quando ele disse: ei amigo, já que você e o culto do fantoche fantasmagórico não têm um bom relacionamento, deixe-me dar alguns conselhos. Disse por aí que para pegá-lo, o culto do fantoche fantasmagórico implantou um grande número de praticantes poderosos. Além disso, você deve ter cuidado com um pervertido em particular do culto do fantoche fantasmagórico. Ele está na sua caça também, e parece bastante interessado em você. A expressão de Lindó ficou um pouco solene, antes de ele acenar com a cabeça. Ele já havia antecipado que o culto do fantoche fantasmagórico iria implantar vários praticantes de elite no grande palco ancião das Terras Baixas, a fim de emboscá-lo. No entanto, isso não o impediria de entrar no grande palco ancião das Terras Baixas. Obrigado. Lindó olhou para UCI, antes de segurar as mãos. Então, as asas de relâmpago de Xiao Oyan tremularão, antes de se transformarem em uma faísca de relâmpago em meio a um rugido de trovão, e atravessou os horizontes. Aquele garoto vai ser um bom adversário.
Se tiver a oportunidade, eu definitivamente adoraria ter uma boa briga com ele. No entanto, parece que o pervertido do culto do fantoche fantasmagórico também está à caça. Eu me pergunto se esse Lindó será capaz de sobreviver. Enquanto olhava para a figura de Lindó, o Uciai coçou involuntariamente o queixo enquanto ele murmurava para ele mesmo. No entanto, esse garoto é realmente corajoso. Apesar de saber que existem vários praticantes de elite do culto do fantoche fantasmagórico no grande palco ancião das Terras Baixas, ele ainda ousa se aventurar. Eu devo me apressar para lá também, senão eu posso perder um bom show. Depois que ele falou, o Uciai soltou uma risada calorosa, antes que a águia gigante sob seus pés soltasse um grito alto e agitasse suas gigantescas asas de águia. Então, precipitou-se apressadamente. Grande palco ancião das Terras Baixas era a mais antiga existência em toda a grande província desolada. Com relação a esta relíquia deixada por uma antiga seita, a maioria das pessoas considera quase uma lenda. Afinal, a maioria deles não conseguia imaginar o quão poderosa era essa antiga seita. Embora o grande palco ancião das Terras Baixas tivesse existido por incontáveis anos, ninguém foi capaz de romper seu selo. Mesmo um praticante de estágio do Nirvana era impotente contra aquele selo formidável. Essa foi, em última análise, a razão pela qual o grande palco ancião das Terras Baixas poderia continuar a permanecer na grande província desolada. Era exatamente porque ninguém havia conseguido quebrar esse selo. Além disso, devido à existência do grande palco ancião das Terras Baixas, sem dúvida, na grande província desolada era até mesmo o marco mais famoso da grande dinastia Yan. Cada vez que o selo do grande palco ancião das Terras Baixas enfraquecia, atraía incontáveis praticantes de elite do mundo todo. Este era um verdadeiro encontro de heróis. Com relação à reputação do grande palco ancião das Terras Baixas, quando Lindó mal havia chegado às suas fronteiras e olhou para as inúmeras figuras que enxameavam através das vastas planícies, assim como um exército de formigas, ele finalmente percebeu aterrorizado o fascínio do local. No ar acima, de tempos em tempos, os números passavam. Essas pessoas estavam em várias montarias voadoras e tesouros da alma. Enquanto passavam, flashes de arco-íris emergiam através dos horizontes, antes de cortar o céu azul em minúsculos pedaços bonitos. É realmente lotado. Enquanto olhava para essa multidão aterrorizante, Lindó involuntariamente engoliu em seco. Então, ele olhou para a frente quando ele se virou para analisar as regiões internas do grande palco ancião das Terras Baixas. Naquela área, ele podia sentir vagamente uma aura extremamente obscura, porém aterrorizante, que não podia ser descrita por palavras. Sob essa aura peculiar, até mesmo uma existência poderosa como o macaco-dragão ancião, empalidecia em comparação. Evidentemente, esse era o local onde o grande palco ancião das Terras Baixas estava localizado. É de fato uma relíquia deixada por uma antiga seita. Mesmo depois de tantos anos, sua aura ainda é tão dominadora. Ao sentir aquela aura, o rosto de Lindó ficou extremamente solene. Essa antiga seita é bastante decente. Eles podem realmente liberar essa aura. As palavras do pequeno Martin surgiram neste momento. Lindó pôde detectar um indício de choque contido em suas palavras. Essa aura tem a capacidade de isolar os céus. Portanto, torna incapaz de voar uma vez que entre nas regiões mais profundas do grande palco ancião das Terras Baixas. No entanto, isso não nos afetará. Afinal, sou capaz de nos esconder dessa aura. Oh! Quando ele ouviu essas palavras, Lindó ficou um pouco surpreso. Quando ele sentiu aquela aura, ele experimentou uma pressão que estava tentando empurrá-lo para o chão.
Embora essa pressão parecesse fraca, mesmo depois de ter usado todo o seu poder Yuan, ele não conseguiu resistir. No entanto, ele nunca esperava que o pequeno Martin conseguisse fugir disso. Se fosse esse o caso, ele tinha outro meio para se proteger. Agora, ele estava em uma situação difícil. Se os membros do culto do fantoche fantasmagórico o descobrissem, ele provavelmente estaria em outra luta dura. Portanto, se o pequeno Martin fosse capaz de combater essa pressão, então, mesmo que não pudesse derrotá-lo, ele poderia recuar com segurança. Os céus estão verdadeiramente a nosso favor. Lindó gentilmente sorriu, antes de dar um tapinha no Xiao Oyan. Então, este último bateu suas asas relâmpago, antes de correrem para a região interior do culto do fantoche fantasmagórico. No entanto, embora o pequeno Martin fosse capaz de ajudá-los a fugir da restrição de não voar, Lindó não voou descaradamente. Em vez disso, quando viu que os números nos céus estavam diminuindo, ele começou a pedir que Xiao Oyan também descesse, a fim de evitar chamar a atenção dos membros do culto do fantoche fantasmagórico. Depois que eles desceram, Xiao Oyan se transformou em um gato, antes de pular nos braços de Lindó. Então, Lindó se misturou diretamente naquela vasta multidão e o seguiu enquanto se dirigiam para as regiões mais profundas do culto do fantoche fantasmagórico. Ao longo do caminho, Lindó viu alguns membros do culto do fantoche fantasmagórico. No entanto, aquele velho tolo vago evidentemente havia subestimado a multidão que foi atraída pelo grande palco ancião das terras baixas. Portanto, como eles enfrentaram aquela multidão esmagadora, aqueles membros do culto do fantoche fantasmagórico estavam bastante frustrados. Afinal de contas, aqueles que ousaram se aventurar aqui, eram na maioria indivíduos habilidosos. Portanto, vários deles tinham uma atitude muito ruim. Embora o culto do fantoche fantasmagórico fosse bastante respeitável, eles eram incapazes de lidar com a raiva da multidão. Assim, no final, eles só podiam remover furtivamente algumas das barricadas que haviam montado. Quando Lindó, que havia se misturado à multidão, viu essa visão, ele riu furtivamente. Parece que Lago é verdadeiramente persistente. Ainda faltavam alguns dias para que o selo do grande palco ancião das terras baixas enfraquecesse. Portanto, Lindó não estava com pressa. Durante a noite, ele finalmente alcançou as regiões mais profundas do grande palco ancião das terras baixas. Quando Lindó chegou, as vastas planícies já estavam cheias de enxames de pessoas. Localizada na ponta da multidão, havia várias facções de elite da grande província desolada e da grande dinastia Yan. Eles tinham tomado os melhores lugares na área, enquanto mantinham uma fronteira amistosa entre eles. No entanto, evidentemente, nem toda a grande facção havia chegado. Mesmo até agora, ainda havia vários deles viajando para esta área a toda velocidade. Os olhos de Lindó varreram seus arredores, antes que parassem em um ponto distante. Um olhar de reverência surgiu em seus olhos, antes de se espalhar pelo rosto. Uma antiga lápide de pedra de quase 1000 metros de comprimento se refletia nas pupilas de Lindó, enquanto permanecia em silêncio na região mais profunda daquela vasta planície. Uma aura antiga sem limite e vicissitude emergiu dele, permitindo que se sentisse o quão poderosa era aquela antiga seita. Havia alguns símbolos antigos e grandes gravados naquela antiga lápide, que eram ligeiramente discerníveis. Uma vibração aterrorizante, que parecia poderosa o suficiente para rasgar os céus, emergiu deles. Essa vibração causou a entender o quão pequena era. Aquela antiga lápide ficava bem nas vastas planícies e parecia exatamente como as escadas para o céu. Era duro, porém majestoso, antigo, mas vívido.
Aquela é o grande palco ancião das terras baixas. Enquanto olhava para aquela magnífica e antiga lápide de pedra inspiradora, Lindon involuntariamente respirou fundo, enquanto a admiração dominava seus olhos. Afinal, era a primeira vez que ele testemunhava uma visão tão magnífica. Assim como Lindon ficou admirado com o grande palco ancião das terras baixas, de repente, houve uma comoção à distância. Então, o ar ao redor foi lentamente dilacerado, antes que as figuras surgissem lentamente. Enquanto isso, Lindon detectou as familiares vibrações de energia mental geladas que emergiram de seus corpos. Culto do fantoche fantasmagórico. Quando ele detectou essas vibrações, os olhos de Lindon brilharam. Esses companheiros finalmente chegaram. Sob o olhar de Lindon, aqueles membros do culto do fantoche fantasmagórico caminharam diretamente pela multidão. No entanto, ele não viu a figura de Roagu. Assim que ele se incomodou com esse fato, seus olhos pararam de repente na área central dos membros do culto do fantoche fantasmagórico. Naquele local, havia um homem, com uma cara fria e de osso, vestido com roupas vermelhas como sangue. Uma energia mental tão selvagem. Quando Lindon viu aquele homem vestido com roupas vermelhos sangue, seu coração estremeceu imediatamente. Isso porque ele podia detectar que a energia mental vinda do homem era extremamente perigosa e selvagem. Essa pessoa deve ser o chamado pervertido do culto do fantoche fantasmagórico que Uciai mencionou. Os olhos de Lindon estavam ligeiramente oprimidos. Parece que havia vários praticantes poderosos no culto do fantoche fantasmagórico. Neste momento, embora esse homem à sua frente não tivesse uma aura tão poderosa quanto Roagu, ele emitia uma sensação perigosa que era tão potente quanto o de Roagu.